E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Gomes na área, professor de Geografia. Bem, na aula anterior nós estudamos a primeira Revolução Industrial, suas principais características como o uso da máquina a vapor, a concentração das indústrias na Inglaterra, e nesta aula vamos dar continuidade a esse processo histórico. Vamos analisar a segunda Revolução Industrial, seus principais avanços tecnológicos, novas fontes de energia e a industrialização se espalhando por mais países. Então, se você não é inscrito, já se inscreva no canal, já deixe o seu like e vamos ao conteúdo. Bem, e vamos ao conteúdo. A segunda Revolução Industrial, ela sucedeu à primeira Revolução Industrial. Segundo os historiadores, a segunda Revolução Industrial ela começa em meados do século XIX, por volta de 1850, e vai até a metade do século XX, ali por volta de 1950. Diferente da primeira Revolução Industrial, que se concentrou ali na Inglaterra, agora na segunda Revolução Industrial, ela vai se espalhar por mais países. E quais países são esses? Bem, principalmente Estados Unidos, Alemanha, França e Japão. Bem, a segunda Revolução Industrial é marcada por inovações tanto no contexto industrial como para a sociedade. As principais mudanças em relação à primeira Revolução Industrial foi em relação às fontes de energia. Na primeira Revolução Industrial, a gente viu que a principal fonte de energia era o carvão mineral. Agora, na segunda Revolução Industrial, passa-se a ter duas principais fontes de energia: o petróleo e a eletricidade. É nesse período que tem a invenção do motor a combustão, dos motores a combustão. O petróleo foi muito importante porque ele revolucionou tanto a indústria como a sociedade. O petróleo, que é bem importante até nos dias de hoje, do petróleo deriva-se diversos produtos, combustíveis como a gasolina, o diesel. Também a indústria petroquímica se desenvolveu muito na segunda Revolução Industrial. Produtos importantes que se derivam do petróleo. Temos os plásticos para fazer peças de carro, PVC, PET. As fibras sintéticas também derivam-se do petróleo, como o poliéster, o nylon, acrílico. Também temos a borracha sintética, é derivado do petróleo, principalmente para a fabricação dos pneumáticos, que são os pneus. Bem, é nesse contexto da segunda Revolução Industrial que os sistemas de transporte também se desenvolvem. Agora os navios são maiores, os trens também são maiores, conseguem transportar, circular por outros países, levando mercadorias. Os sistemas de comunicação também se desenvolvem bastante nesse período. A gente tem o rádio, o telefone, o telégrafo, que foram muito importantes tanto para a indústria como para a sociedade. Hoje em dia você não consegue se imaginar sem um sistema de comunicação, não é mesmo? Bem, é nesse contexto também da segunda Revolução Industrial que vai ocorrer o neocolonialismo, ou seja, potências europeias eles vão disputar territórios fora da Europa. Ou seja, é aí que ocorre a partilha da África. O território africano, o continente africano, foi dividido entre as potências europeias, ou seja, cada potência ficou com uma parte da África. Quais potências foram essas? Bem, Inglaterra, França, tivemos a Bélgica também, Portugal, dentro desse contexto da partilha da África. Ou seja, cada potência europeia ficou com uma parte da África para explorar suas riquezas sem levar em consideração os povos que ali viviam nesses territórios. A gente chama de neocolonialismo nesse contexto. Nesse contexto também
houve novos métodos de produção, como o Fordismo e o Taylorismo. Podemos aprofundar esse assunto em outra aula. Olha, o dono da Ford, da empresa Ford de carros, o Henry Ford, ele criou novos métodos, sistemas de produção com que fizesse uma mercadoria mais rápida, mais eficiente, gerando um maior lucro. É nesse contexto também da segunda revolução industrial que tiveram muitas mudanças, tanto no contexto do trabalho, da população e dos problemas ambientais. Bem, a população, estima-se que em 1850 havia por volta de 1 bilhão e 200 milhões de indivíduos. 100 anos depois, em 1950, estimava ter 2 bilhões e meio de indivíduos, ou seja, a população dobrou, fazendo com que a cidade crescesse de uma forma muito rápida, muito desordenada, gerando um processo de favelização, periferias, como a gente já viu, né, na aula de imigração e na aula da primeira revolução industrial. A questão do trabalho. Bem, a gente viu também na aula anterior que a questão do trabalho era bem precária, salários baixíssimos, péssimas condições de trabalho, jornadas bem longas. Isso também se dá na segunda revolução industrial. Só que os trabalhadores começam a buscar os seus direitos. É aí que começam os movimentos dos trabalhadores, ou seja, os primeiros sindicatos, movimentos sociais, as primeiras leis trabalhistas. Muitos dos direitos trabalhistas que nós temos hoje foi conquistado nesse contexto, foi por conta da luta dos trabalhadores nesse período. E os problemas ambientais? Bem, a poluição das águas, a poluição atmosférica, a questão dos resíduos sólidos, do lixo, o desmatamento começam a ser recorrentes nesse contexto. Então, nesta aula, a gente pôde compreender as principais inovações, as principais mudanças sociais no contexto da segunda revolução industrial. Então, se você gostou deste conteúdo, já curte, comenta e compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.